vamos falar sobre o açúcar? Isto. Nós sempre ouvimos falar que o açúcar é prejudicial à saúde, que o açúcar ele tem vários malefícios à saúde, né? Mas o que nós vamos hoje relatar é que às vezes na alimentação cetogênica deixamos de comer açúcar. A preocupação é, eu deixei de comer açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar de coco. Eu não posso nem comer o de coco. Não pode nem comer o de coco. Por quê? Porque todos os açúcares, eles têm o seu índice glicêmico alteradíssimo e ele afeta o nosso organismo, certo? Se transformando em malefícios para os nossos órgãos internos. Então vamos falar assim, uma linguagem bem popular. Tanto um quanto o outro. Alguns com mais malefícios do que os outros. Por exemplo, quanto mais branco, pior para o nosso organismo. Porém, quando ele também se encontra em alimentos camuflados, como por exemplo, um suco de frutas. Eu vou tomar um suco de frutas, né? Porque o suco de fruta ele é muito bom. Tá bom, ninguém está aqui discordando. Eu não estou discordando que ele não é bom. Porém, a nossa fala aqui hoje é sobre o açúcar. Açúcar da frutose, né? O açúcar da cana-de-açúcar, o açúcar que contém no carboidrato, o açúcar que contém na bebida alcoólica, o açúcar que contém no vinho, o açúcar que contém no doce ou até mesmo nos temperos prontos, o açúcar que contém em vários salgadinhos. Então, em vários itens contém algum tipo de açúcar ou algum tipo de... Entre os industrializados e os naturais, lógico que estarão falando que o melhor é o natural, né, da frutose. Mas vindo a nossa alimentação cetogênica, tanto o da frutose quanto o do industrializado, ele não é bom na alimentação cetogênica, ele não é bom para o nosso organismo. Falando da nossa alimentação cetogênica, por quê? Precisamos de manter o nosso corpo no índice glicêmico estabilizado, no índice glicêmico onde, se nós ingerirmos o açúcar tanto industrializado quanto camuflado aí, que nós imaginamos camuflado, quanto da frutose em excesso, ele vai alterar o nosso índice glicêmico. E além do mais, o nosso organismo, além de sair de cetose, ele ainda provoca alguns malefícios ao nosso organismo, né? Então, por exemplo, acne provocado pelo açúcar, né? O açúcar também ele é prejudicial nos dentes, na saliva, na musculatura, nas inflamações, né? Enxaquecas, muitas enxaquecas provém do nosso intestino, do nosso estômago, e uma fermentação de açúcar e carboidrato no nosso intestino e no nosso estômago provoca as enxaquecas, né? Então, na nossa pele, então existem, além falando de doenças como diabetes, né? O colesterol e tudo mais que o carboidrato e o açúcar provoca. Então, o que nós temos que pensar? Se nós estamos na alimentação cetogênica, se nós estamos numa alimentação equilibrada, este índice glicêmico nosso tem que ficar equilibrado. O nosso açúcar, porque o nosso organismo, ele vicia em açúcar, ele vicia, quer dizer, nós seres humanos viciamos em tudo que é bom, prazeroso, momentaneamente. E o açúcar, ele tem esse poder. Ele é prazeroso momentaneamente, né? Porque nos dá uma falsa ilusão de energia, e essa falsa ilusão de energia, ela se esgota com um período mais ou menos de 3 horas, e nós temos que ingerir novamente essa falsa ilusão de energia. Então, nós não queimamos toda essa energia, e é por isso que o nosso organismo começa a ter gorduras localizadas como estoque, né?
tanto nas células quanto nas gorduras, assim, na barriga e no nosso corpo em si. Por isso que acontece também o excesso de peso. Então, esse estoque o nosso cérebro imagina que nós vamos precisar depois de mais energia. Então, a nossa alimentação cetogênica, o nosso deixar de comer carboidrato, deixar de comer açúcar para buscar energia na gordura, já foi provado cientificamente que é o método mais eficaz para purificarmos o nosso organismo, para entrarmos em equilíbrio, para termos um índice glicêmico, pico glicêmico sempre estável, para que nós não tenhamos essas oscilações, né? E não tenhamos reflexos na nossa saúde. Então, temos em mente que usarmos xilitol, né? Olharmos as tabelas nutricionais dos alimentos que nós utilizamos, que nós buscamos, procurar sempre utilizar os alimentos permitidos. E uma coisa que nós temos que ter também em mente é que todo alimento permitido, ele contém um pouquinho de carboidrato, ele contém um pouquinho de açúcar, né? Então, a abobrinha contém um pouco de carboidrato, certo? O couve, todos eles contêm, mas são carboidratos benéficos à nossa saúde, né? São carboidratos que nós ingerimos e ele nos dá uma estabilidade. Então, vamos prestar um pouquinho de atenção para ver onde estamos errando, onde estamos pecando em relação à ingestão de açúcar. Eu não como açúcar, eu não como açúcar branco. Tá, mas aí eu como algo que está camuflado, o açúcar branco. Então, temos que pensar o seguinte: vamos utilizar a tabela de alimentos permitidos, vamos utilizar o xilitol, vamos nos distanciando o mais rápido possível de frutas que contêm frutose. Então, utilizemos as nossas frutas permitidas, que é o morango, a framboesa, a amora, então, limão. Utilizamos esse tipo de frutas para que nós possamos ter um corpo em índice glicêmico sempre estável. E assim melhorar a nossa saúde, melhorar a nossa massa muscular, né? O nosso índice de massa muscular, de massa corpórea, que ele nos dá, e também adquirimos mais energia com isso, porque o açúcar é uma energia ilusória, certo? Então, vamos prestar atenção aí.